Meninas, esse é um vídeo voltado para as mulheres. Há um bom tempo eu tenho me programado para fazê-lo, mas devido à correria do dia a dia eu não consegui. Então ele vai sair assim, bem caseiro mesmo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência e como eu falo para muitas pessoas, eu respondo pelo meu CPF. Com a idade de 12 anos eu iniciei meu ciclo menstrual com dores muito fortes, cólicas insuportáveis, vômitos, um ciclo menstrual que passava de 8 dias. Eu parava no hospital, anêmica, pálida, e as más línguas comentavam que eu estava grávida. Sim, eu passei por isso sendo muito jovem. Com o tempo, essa situação ela só foi se agravando. E aí eu dei muito trabalho para os meus pais. Algumas pessoas que presenciaram esses períodos chegaram a falar que quando eu engravidasse, isso iria passar. Atualmente eu estou com 33 anos e eu tenho uma mocinha de 7 anos. Passou? Não, não passou. Só se agravou com o tempo, ao ponto de não conseguir mais trabalhar. No meu serviço eu dei muito trabalho para os meus colegas. Em casa eu já não conseguia fazer as tarefas domésticas, porque as dores elas se agravavam muito no período menstrual. Mas depois eu comecei a sentir fortes dores fora do período menstrual. E comecei a parar nos hospitais, na emergência dos hospitais. E nisso, numa dessas idas, fizeram uma bateria de exames comigo e não deu nada. Aí o que acontece? Um médico me chamou a atenção e disse... Sim, voltando aqui, porque eu tô em casa, né? Normal de muita gente me interromper. Teve um médico que chamou minha atenção e disse que eu poderia estar passando por algo que a irmã dele estivesse passando, que era a doença chamada endometriose, e pediu que eu investigasse mais. Eu comecei a recorrer pelo SUS. Ainda cheguei a passar mais de um ano aguardando aqui pela Secretaria de Saúde da minha cidade e não deu certo. E como a situação já estava bem grave, porque as dores é uma dor que ela te adormece, eu não sabia se eu sentia vontade de fazer cocô, se eu sentia vontade de vomitar. Tudo que eu queria era ficar deitada. Uma dor muito forte no pé da minha barriga, sem estar menstruada. E aí, dando aquele jeitinho brasileiro, eu comecei a economizar. Descobri que tinha um médico na capital, São Luís, que ele era muito bom, Dr. Leorbit, consulta R$300. Economizei e fui conversar com o Dr. Leorbit. Dr. Leorbit passou uma bateria de exames, que são esses exames aqui, e exames muito caros. E aí eu passei outros meses, eu creio que uns 3 meses, guardando dinheiro para fazer os exames. Consegui fazer os exames e em dezembro de 2023 eu retornei. E deu realmente que eu estava com endometriose. A parte boa é que não estava em estado avançado. Eu poderia fazer o tratamento com medicações. E aí, o Dr. Leon disse porque se fosse necessário fazer cirurgia, teria que ser R$22 mil, R$25 mil uma cirurgia. Até cheguei a brincar com ele falando assim, doutor, eu teria que vender minha casa e minha moto para fazer uma cirurgia dessa. Porque Dr. Leombit, quando ele descobriu que eu estava indo da minha cidade para a capital, São Luís, de POP, ele nem deixou eu pagar o retorno, apesar de ter passado do tempo, né? Daqui da minha cidade para a capital, acho que são 245 quilômetros. A passagem de van custa R$100. Custava, né? E eu tinha que ir com acompanhante, porque eles exigem, o acompanhante nesse caso era o meu esposo. Então o Dr. Leombit, quando descobriu que eu estava fazendo isso, indo de POP, essa distância todinha, encarando essas BRs, ele foi bem misericordioso comigo. Sim, aí o Dr. Leombit, para me ajudar, ele passou essa medicação aqui, chamada Dienogest, para suspender a minha menstruação, e com isso eu deixaria de sentir dor ou amenizaria as dores. Nas conversas com o Dr. Leombit, ele disse que antigamente
o meio que usavam era a remoção total do útero. Mas com a evolução, hoje em dia existe uma cirurgia que fazem só raspagem dos locais afetados. E como algumas mulheres desejam ainda ter filhos, existe esse meio. E eu falei pra ele que eu quero ter filhos. Sim, eu iniciei o uso dessa medicação e melhorou por um lado, prejudicou em outro. Realmente suspendeu a minha menstruação, eu parei de menstruar, deixei de sentir as dores, porém o meu estado emocional, físico, tudo ficou extremamente abalado. Meninas, eu tava num estado de nervos tão grande que eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém. E no meu trabalho, eu trabalho com atendimento ao público, eu necessito falar com as pessoas e ouvi-las. Eu comecei a dizer que eu não queria mais trabalhar. A minha libido foi embora, as minhas relações sexuais acabaram. O meu esposo chegou a duvidar do meu sentimento por ele. E eu sempre pesei 54 quilos. Eu tenho 1,55 m por aí de altura. Eu sempre pesei 54 quilos. De 54 quilos eu fui para 60 quilos. Eu nunca pesei tanto. Uma retenção de líquido tão grande que eu comecei a inchar. As pessoas começaram a dizer que eu estava com a bundona, com os colchão, com o rosto largo. E a minha barriga, que já tinha crescido um pouco por causa da doença, ficou maior ainda. E as pessoas acreditavam que eu estava grávida. E eu tinha que explicar que eu não estava grávida, que eu estava inchada, que eu estava doente. E nisso ia. Como ficou muito difícil conviver sobre a medicação, eu comecei a conversar com Deus. A falar assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor simplesmente tenha nos colocado no mundo e falado assim: tá aí, se vira. Eu acredito que o Senhor sempre tem uma resposta e sempre tem um meio para nos ajudar. Antigamente, nós não tínhamos essas tecnologias que temos hoje, esses meios. Então, as pessoas viviam mais parecido com os índios. E o tratamento era pela natureza. E eu lembro de Adão e Eva no jardim. E lembro fora dele também. Digo, não, mesmo fora, mesmo tendo pecado, Deus sempre deu um jeitinho de nos proteger, nos amar e nos cuidar. E eu comecei a ter esses questionamentos com ele. Aí eu fui buscar no YouTube vídeos que falassem sobre tratamentos naturais para quem sofria com endometriose. E eu sempre gostei de ver os comentários nesses vídeos. Até os filmes no YouTube, quando eu vou assistir, eu gosto de ir nos comentários, porque os comentários que definem pra mim se eu assisto ou não o filme, se o filme é bom ou ruim. E num comentário, num vídeo que falava sobre alimentação para as mulheres que tinham endometriose, eu vi um homem falando sobre um remédio Oxi amarelo com unha de gato. Ele colocou assim, que o Oxi amarelo e unha de gato era bom. Aí já começou a resposta das minhas orações. Eu tenho uma amiga, que ela é natural daqui da minha cidade, mas que ela reside na capital, São Luís. E aconteceu do pai dela ser mordido de cobra. E ela veio pra cá, pra cidade. E como sempre ela vem, eu quero vê-la. E eu fui com ela, fui pro hospital encontrá-la. Lá a gente começou a compartilhar as coisas, até o problema de saúde. Que ela sofre com a endometriose também. E conversando com ela, ela me disse que na porta do serviço dela tinha uma senhora que vendia remédios caseiros. Só que naquele momento ela não recordava o nome do remédio e que depois ela me mandaria uma foto. E um dia eu viajei para Santa Inês, uma cidade próxima daqui, bem mais evoluída do que a nossa. E lá eu fui para uma farmácia de produtos naturais. E comecei a tirar fotos de vários vidros de remédio lá e mandar para ela, para que talvez ela conseguisse me dizer se era o que ela estava tomando. E ela sinalizou que um daqueles remédios era o remédio que ela estava tomando, que ela tinha se sentido muito bem. E era exatamente o remédio chamado Oxi amarelo com unha de gato. Este aqui, ó. Oxi amarelo com unha de gato. Custa R$12 nessa farmácia. Na farmácia eu pedi à atendente que me desse um copo com água, que eu ia tomar o remédio lá mesmo. Aí eu destampei, derramei na tampinha, coloquei no copo descartável com água que ela tinha me dado e tomei.
E eu estava medicada. Todo dia eu tinha que tomar um comprimido desse pra suspender a minha menstruação, pra manter ela suspensa, na verdade. Porque se eu menstruasse, meu mundo acabava. E aí, quando foi no dia seguinte, meninas, a menstruação desceu. Mesmo medicada. Quando a menstruação desceu, eu senti que eu estava ressuscitando. Eu comecei a voltar ao normal. E aí, cada vez que a menstruação ia descendo, eu ia sentindo que eu estava voltando ao normal. Meninas, eu passei 3 dias menstruando. A minha libido voltou. Eu não senti as dores. Eu parei de tomar o remédio, inclusive tá aqui. Essa aqui é a cartelinha, é a caixinha fechada, porque esse remédio eu encontro ele mais barato na cidade de Santa Inês. E como aqui é mais caro, eu sempre comprava 2. Essa aqui sempre ficava na bolsa do meu serviço, pra mim não esquecer. E as outras ficavam pra quando acabasse, até eu voltar pra Santa Inês de novo e comprar. Essa aqui foi onde eu parei e essa aqui é a que tava guardada. Meninas, a minha vida voltou ao normal com este remédio aqui. O Oxi amarelo com unha de gato, inclusive aqui tem 2 vidros, não é só um não. É 2, porque hoje o meu esposo, ele foi em Santa Inês e eu pedi que ele comprasse, porque eu não parei de tomar. A minha vida voltou ao normal, eu deixei de sentir dores, minha vida sexual voltou. O que eu posso dizer pra vocês? Eu vi Deus respondendo as minhas orações e o milagre aconteceu. Porque... deixa eu entrar num detalhe aqui. Eu tinha descoberto o problema de saúde em dezembro de 2023 e fui tomando essa medicação até junho de 2024, até onde eu não aguentei mais e comecei a fazer essas pesquisas aqui de meios naturais para o problema de saúde. Meninas, e de lá pra cá, de junho, julho, nós estamos em janeiro de 2025 e eu nunca mais senti dor. Sabe o que é isso? Dos meus 12 anos de idade até os meus 32 anos de idade, eu nunca tinha deixado uma vez sequer de entrar no período menstrual e não sentir dor. Eu sempre senti dor na minha vida. E quando eu tomei esse remédio aqui, eu fiquei pasma porque a menstruação veio e eu não senti absolutamente nada. Nada. Eu falei assim, eu cheguei a pensar assim no meu serviço quando eu tava trabalhando e a menstruação tava acontecendo. Eu, sério isso mesmo? Aí eu comecei a comentar com os meus colegas de trabalho. Cara, tá acontecendo isso, eu não acredito nisso. Eu tô menstruada, eu não tô sentindo um pingo de dor. Eu só sei que eu tô menstruada porque há um fluxo de sangue. E aí, de junho de 2024 a janeiro de 2025, venho programando pra compartilhar com as mulheres isso aqui, esse milagre que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que quando eu passo por situações difíceis e também estou nos meus estados alegres, felizes, eu agradeço muito a Deus quando estou feliz e oro muito também, mais ainda, quando estou passando por momentos difíceis. E eu nunca tive uma oração não respondida. Ele sempre me responde. E você aí, mulher que tá vendo esse vídeo, agora eu consegui ter tempo, mesmo com as interrupções aqui, porque eu tô em casa. Testa, experimenta. Eu já comentei tanto sobre esse remédio aqui com algumas pessoas que passam pelo mesmo problema e elas têm me dado um bom retorno, falando que deu certo com elas também. Então eu peço muito a Deus que o milagre que aconteceu na minha vida, ele também proporcione na sua.